de terminarmos, uma correção sobre o projeto da linha do VLT em Salvador. Dissemos que ele começou há 11 anos, mas o projeto tem 3 anos. Pelo erro, pedimos desculpas. A construção de uma linha de veículo leve sobre trilhos em Salvador se arrasta há 11 anos. O VLT deveria substituir um trem urbano já desativado, mas a obra não saiu do papel. O subúrbio ferroviário é uma região da periferia de Salvador onde vivem mais de 600 mil pessoas. Cresceu ao longo de uma ferrovia que desde o século XIX fazia ligação com o centro da cidade. O serviço era administrado pelo governo federal. Passou para a prefeitura em 2005 e depois para o estado em 2013. Os trens velhos e sucateados transportavam 7 mil pessoas por dia. A tarifa subsidiada custava 50 centavos. Foi assim até fevereiro de 2021, quando o trem do subúrbio, como era conhecido, fez sua última viagem. Estavam muito velhos, descarrilhavam regularmente, paravam a operação, era um serviço de má qualidade para a população e isso levou o governo do estado a projetar um moderno sistema de VLT para a população do subúrbio. O antigo trem ainda estava funcionando em 2019, quando o governo do estado fechou contrato com um consórcio de 2 empresas chinesas para a implantação de um novo sistema de transporte ferroviário na região. Mas esse projeto, orçado em R$1,5 bilhão em valores atualizados, não foi adiante. Mais de 3 anos depois da desativação do trem, os caminhos por onde passavam os trilhos continuam entregues ao mato e ao entulho. O consórcio retirou os 14 quilômetros de trilhos. Segundo o governo da Bahia, a pandemia impediu a execução da obra do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, pelo consórcio vencedor da primeira licitação. Depois, as empresas pediram um reajuste do contrato e um aumento do prazo de exploração do serviço, que o Estado não aceitou. Em novembro, o governo e as empresas chinesas rescindiram o contrato amigavelmente e o Estado abriu nova licitação para a execução das obras. Agora o VLT está orçado em quase 3 bilhões e 700 milhões de reais que irão sair dos cofres estaduais. Esse valor não inclui os trens. O argumento é que o novo sistema terá 36 quilômetros de extensão, quase o dobro do projeto anterior. Quando a estrutura estiver pronta, uma outra licitação será aberta para definir a empresa concessionária que irá operar o VLT. Eu garanto que no segundo semestre de 2024 tem início de obra. Só é possível fazer previsão de conclusão de obra quando se assina um contrato e o contrato prevê prazos de obra. Mas eu quero insistir, a população de Salvador, da região metropolitana, terá a seu dispor um sistema de transporte muito moderno, muito confortável, a preços módicos, no mais rápido tempo possível em relação à legislação. Mas uma liminar do Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu a licitação por tempo indeterminado. O TJ afirma que não houve justificativa prévia para limitar em 3 o número de empresas participantes. A Companhia de Transporte da Bahia diz que o edital foi lançado em dezembro com ampla divulgação e que, como não foi informada oficialmente da liminar, abriu os envelopes com as propostas técnicas das empresas. Quando o trem foi desativado, o governo do estado disponibilizou 5 ônibus gratuitos para atender aos moradores do subúrbio, mas são insuficientes. Quem dependia do trem do subúrbio paga R$ 5,20 pela passagem de ônibus. O povo que está sofrendo com isso, tendo que desembolsar mais de R$10 para poder ir no centro e voltar. Então é complicado para o nosso orçamento, fica difícil. A vida ficou mais difícil para marisqueiras e pescadores que vendem essas mercadorias em outros bairros e também para os comerciantes de pescados da região. O movimento despencou. O trem, quando parava aqui, o trem das 7 horas, descia muita gente. Os ônibus que circulavam aqui, descia muita gente. Então, assim, não tem quem compre. O Ministério Público do Estado, que na época entrou com uma ação para impedir a desativação do trem,
tem feito audiências públicas e defende que o VLT tenha uma tarifa acessível aos moradores do subúrbio. A gente tem que também refletir sobre isso. E depois do VLT pronto, pensar na acessibilidade universal e numa tarifa subsidiada, a chamada tarifa social. A Skyrail Bahia afirmou que cumpriu a recomendação do governo do estado para rescindir de forma amigável o contrato para a construção do VLT. A empresa declarou também que a pandemia prejudicou as obras e todo o planejamento e que, apesar do esforço do consórcio e do governo da Bahia, não seria possível continuar o projeto sem a renegociação dos valores do contrato.